Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão, que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo, que Deus possa trabalhar em seu favor. Nesta ocasião eu quero falar um pouco sobre o rei Acaz, né? O rei Acaz, pode ser que você conheça a história, ou pode ser que você não conhece a história, ou não conheça a história do rei Acaz, mas eu quero nesta oportunidade falar sobre o rei Acaz, mediante o que está no livro do 2 Reis, capítulo de número 16, revela a vida do rei Acaz. Primeiramente, Acaz, ele foi o 10º rei de Judá, 12º rei de Judá. Quer dizer, ele reinou 4 anos junto com Jotão, o seu pai, e depois sozinho ele reinou mais 16 anos. Ele teve oportunidades excelentes, ele teve oportunidades belíssimas, mas na realidade ele foi um dos piores reis também registrado do reino de Judá. Certo que igual Manassés não houve, e para vocês terem uma ideia, Manassés era neto dele. Agora o que chama a minha atenção é o seguinte, que o rei Acaz, ele foi filho de Jotão. Jotão já tinha uma certa experiência de Uzias, tá? Por quê? Porque na realidade, quando o pai de Jotão morreu, que era o avô de Acaz, para você entender, ele morreu, ficou leproso porque enfrentou os sacerdotes dentro do templo, e isto ficou ruim. É aquilo, Deus ele coloca cada coisa no seu devido lugar, ele estabelece as coisas que são chamadas de princípios, e ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E a Bíblia relata que, dá a entender o capítulo 27, segundo Crônicas, que o rei Jotão, ele pegou por experiência. O rei Jotão morreu novo de tudo, parece que tinha 41 anos, e a Bíblia relata que o povo se corrompia naqueles dias, mas Jotão guardou seu coração para não se corromper. Ele guardou seu coração para não se corromper. Sabemos lá se Deus o recolheu tão novo para que não viesse se corromper. E a Bíblia relata que ele não entrou dentro do templo, ele pegou por exemplo para não cair na mesma situação que caíra o seu pai. Interessante analisar dentro das Escrituras que existem coisas interessantes quando você adquire a sua própria experiência particular, quando você vê na vida das pessoas caminhos que as pessoas entram e caem na pior, e você toma por exemplo para não entrar pelo mesmo caminho, você vai bem, você será bem sucedido. A Bíblia, ela é um livro justo, ela revela as atitudes boas e má dos seus personagens. Ela revela as virtudes de guerra, as conquistas, as vitórias, ela revela os pecados, revela os fracassos, ela revela tudo. Por que será que ela revela? Para deixar para nós como exemplo. E a gente tem que tomar por medida o exemplo. Uma coisa que é interessante, que ele teve a oportunidade, Acaz teve a oportunidade, ele reinou no ano 736 a 716 antes de Cristo, né? Então ele teve oportunidades brilhante, como se diz, ele entrou até como se diz, ele teve oportunidades e ele jogou fora. Ele teve o privilégio de estar praticamente contado da tribo de onde Jesus haveria de vir, a qual era a tribo de Judá, que descenderia Jesus. Você vê que a oportunidade que o rei Acaz teve. Existem pessoas, eu vou citar para você, existem pessoas que muitas vezes não dão valor naquilo que Deus coloca na sua mão. Um exemplo, Sansão foi um deles. Eu não vou falar, vou só falar por cima.
Sansão já nasceu forte, era nazireu de Deus, era tudo, né? Aquilo que você sabe lá em Juízes. E quando as pessoas não sofrem, as pessoas não dão valor. Muitas vezes Deus ele tem que provar para depois aprovar. Então você, quando é provado primeiro para depois ser aprovado, é outra história, meu irmão. Agora, vejamos bem que Sansão, por ele não ter passado por dificuldades, então ele não deu muito valor naquilo que Deus tinha dado para ele. E assim as pessoas. O rei Acaz aqui, ele não deu muito valor não. Você veja bem, o perigo de mudarmos os moldes de Deus, aquilo que Deus quer, o culto divino, pois foi o que o rei Acaz fez. Para você ter uma ideia, Acaz, ele foi pai de Ezequias. Ezequias, a Bíblia é bem claro dizer que rei em Judá igual a Ezequias nunca houve, nem antes dele, nem depois. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia é bem clara em dizer sobre Ezequias. Ezequias, tudo bem, ele teve lá aquela dificuldade lá dos homens que vieram de Babilônia, que ele mostrou os tesouros da casa de Deus, mas você vê que Ezequias foi um homem exemplar. Agora, quando Ezequias gera Manassés, você vê que Manassés, ele se tornou pior do que seu avô Acaz. Isso para vocês ter uma base. Pois, na realidade, o nome Acaz é uma forma abreviada de Jeoacás. Isso é forma abreviada. Como se diz, que Jeová se apodere, significa. Ou Jeová se apoderou. Segundo o que consta, o nome de Jeoacás tem a ver com Jeová. Mas na realidade, eu quero deixar aqui claro a todos vocês, que ele, infelizmente, o rei Acaz, no invés dele preservar as coisas que Deus tinha, os princípios de Deus, que foi imposto por Deus, ele teve a preferência de se unir com as nações corruptas, que nem aconteceu com Jeorão, com Acasias, com Joás, e por fim, com vários reis que esteve Israel. Pois ele, o que aconteceu? Ele teve a preferência de pegar o modelo daquilo que não prestava. É muito difícil alguém pegar o modelo de coisas que são boas. Por que as pessoas não pegam modelo de quem gosta de orar? Você pode ver que ninguém quer pegar esse modelo, orar. Opa, não! Por que as pessoas não pegam o modelo de quem gosta de jejuar? Por que as pessoas não pegam o modelo de quem gosta de aprender da Bíblia? Por que não pega o modelo das pessoas que querem ter uma vida de santidade para agradar a Deus? Este modelo ninguém quer, mas de coisas erradas é o que mais as pessoas querem. Pois a Bíblia relata que ele, infelizmente, seguiu os exemplos dos reis de Israel. Você sabe o que ele ainda chegou a fazer, o rei Acaz? Certo que Manassés foi mais abusado que ele, mas ele chegou a queimar o seu filho vivo em holocausto. Pois naquele tempo havia a prática de queimar as crianças ao deus Moloque. Moloque significa moleque, mas havia essa prática, pois ele queimou, e era tremendamente abominável aos olhos de Deus. Lá no livro de 2 Reis, aqui 2 Reis capítulo 15, 9, relata. Em Jeremias capítulo 19, versículo 5, também relata. Lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, também relata.
Pois ele chegou a esta altura, está aqui no capítulo do livro aqui que acabei de ler, o capítulo 16 de 2 Reis, está no versículo 3. Pois ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Amados, a coisa mais horrível que tem é andar no caminho dos outros e deixar de andar no caminho da palavra, o caminho que Deus ele quer. Infelizmente, ele opinou de caminhar no caminho dos reis de Israel. Você já imaginou que situação? Aí Deus sempre usou uma arma para corrigir o povo de Israel. Embora era Judá, o reino do sul, sua capital Jerusalém, reino do norte, as 10 tribos, a capital Samaria. O que Deus fez? No versículo 5 e 6, Deus pegou e colocou ele em aperto, levantou as nações vizinhas para oprimir ele. Ele se sentiu oprimido. É o que Deus faz. Um exemplo, aqui deixando a todos vocês. A igreja, quando a igreja, ela enfrenta a sua batalha interna, ela corre o perigo de fracassar, ela corre o perigo de ter uma perca muito grande. Mas quando a perseguição da igreja vem de fora para dentro, a igreja tem tudo para crescer. Agora aqui não, aqui já era diferente. Deus colocou em aperto, levantou as nações vizinha de Judá e colocou o rei Acaz em aperto. Agora, por que Deus colocou em aperto? Porque infelizmente vinha fazendo as coisas de Deus do jeito que ele achava. O maior problema das pessoas é achar que Deus aceita tudo o que ele acha. Eu acho que é correto, eu vou fazer. Pois as pessoas, infelizmente, não, a maioria, não são todo mundo, bem entendido, mas uma boa parte não tem reverência, não tem nada, as pessoas são irreverentes. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É acharem que vai fazer as coisas do jeito que quer e no fim vai dar tudo certo. É onde que muita gente se engana, e se engana mesmo. Agora Deus fez isso ali, Deus fez aquilo ali, para ver qual que seria a atitude dele. Por isso que Deus fez aquilo ali. Nos dias de Josafá, Deus levantou também, lá no capítulo 20, 2 Crônicas. Mas qual foi a atitude de Josafá? Levar todo o povo para Jerusalém, a capital, e buscar ao Senhor, pedir socorro para o Senhor. Agora ele aqui não, ele tomou outra decisão. É aquele problema, nem toda a visão que a gente tem dá certo. Eu mesmo já tive muitas visões de muitas coisas, não estou falando de espiritual, que eu chegar à altura de achar que vai dar certo e no fim não deu certo, deu errado. Fazer o quê? Tem que aprender com os erros. Não posso prosseguir no mesmo erro, mas eu tenho que aprender. Mas é melhor quando você vê alguém que passa por certos detrimentos e você aprende. Pois a Bíblia relata aqui que ele foi buscar socorro. Ele foi buscar socorro a Tiglat-Pileser, que era rei da Assíria. Ele foi lá aonde não devia ter ido. Ao invés dele pegar e tomar uma posição, não, eu vou reunir o povo, vou buscar o Senhor, vou tomar uma posição. É isso que Deus espera. Deus espera isto. Deus não esperava que ele ia buscar socorro de quem era ímpio. É o que nós vivemos hoje. As pessoas, elas querem buscar socorro de pessoas que são ímpias, seja político, seja o que for. O nosso socorro vem do Senhor, está no Salmo 46.
Nosso socorro vem de Deus. Ou resolver um problema de ordem jurídica, sim, tem juiz, ou de ordem executiva, tem a prefeitura, então você tem que ir atrás dos seus direitos. Mas quando trata-se de um problema como esse, o único que pode nos socorrer é Deus e mais ninguém. Mas ele vai atrás do ímpio, pois tem pessoas que têm preferência de ir atrás do ímpio do que buscar socorro em Deus. Agora, veja bem, o que mais Tiglat-Pileser queria era isto, era o que mais ele queria. Porque na verdade, o rei Acaz, ele se qualificou não somente como servo, no versículo 7 aqui do livro de 2 Reis 16, aqui 2 Reis 16, ele se declarou como servo de Tiglat-Pileser. Ele se declarou. Agora, veja bem aonde chegou a espiritualidade de Acaz, que nem tinha. Pois ele foi mais além ainda. Ele se declarou como filho de Tiglat-Pileser. Ele diz: nós somos teus servos, sou teu filho. Partiu para a impiedade, partiu pedir socorro para quem era ímpio. A Bíblia diz no Salmos 39, o salmista Davi, ele disse: olha, enquanto eu estiver diante do ímpio, eu calarei a minha boca para não delinquir em palavras. O que o ímpio pode me ajudar? O que o ímpio pode me aconselhar? Olha os Salmos de número 1. Agora vai lá ele atrás de ajuda. Vai atrás de ajuda. Ajuda porque as nações, Deus havia permitido levantar das nações como juízo contra ele. Ele vai atrás de recursos. Mas vai fazer o quê? Pois o que Tiglat-Pileser fez? Como não tinha jeito, declarou rapidamente, falou: não, eu vou te ajudar. Não importa. Desde que todos símbolos políticos, religiosos, fosse mudado ou profanado, os costumes de Judá, ou seja o que for, eu vou te ajudar. Ele prontificou o apoio imediatamente. Pois olha, amados, mesmo assim, Deus ainda falou com Acaz, lá no capítulo 7 de Isaías, versículo 3 e 4. Deus falou com ele através de Isaías, o profeta. Pois a Bíblia relata que ele foi mais além. Ele presenteou Tiglat-Pileser, o rei da Síria. Ele foi lá, pegou a prata, pegou o ouro do templo do Senhor, e lá do palácio, tudo que tinha lá, o versículo 8 e 9 aqui fala. Agora Acaz pega e vai a Damasco encontrar com ele, com Tiglat-Pileser. Foi lá, chegou lá, olha o versículo 10, chegou lá, ele viu um altar pagão. Pior ainda, não somente viu, como agradou também. O que ele fez? Desenhou e mandou para o sacerdote Urias fazer do jeito, do modelo que ele havia visto lá em Damasco. Ele desprezou o altar do Senhor. Chegou lá, ele desprezou o altar do Senhor, porque na realidade ele queria trazer novidades para dentro do templo. E ele pegou e o altar do Senhor ele profanou, pegou o altar e colocou do lado, deixa para lá. Agora é o altar
que eu vi aqui em Damasco, eu desenhei e eu quero que faça este altar. E o sacerdote fez. Você já imaginou? O altar de Deus foi deixado do lado. Não é diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Você seguindo a regra espiritual, você vê que hoje o altar de Deus, onde era sagrado, ele se tornou profano. O altar de Deus está do lado, que nem o rei Acás fez, mandou o desenho, deixa o altar de Deus para lá. Aquele altar que tinha um compromisso, que tinha reverência, que não era qualquer pessoa que subia lá, não era qualquer pessoa que estava lá em cima. Opa, hoje não tem, hoje ele está do lado. Ele está de lado. Pois justamente o que Acás fez, ele era rei, eu mandei, está mandado, eu falei, está falado. Eu determinei, está determinado. E aí, quem é que vai pôr a cara comigo? Eu sou rei. Pois a Bíblia é bem clara que as loucuras do rei Acás, infelizmente, a coisa foi tão terrível que o templo fechou as portas. O templo fechou as portas. Quando o altar se corrompe, o templo fecha as portas. Você pode viver dentro de qualquer igreja, qualquer lugar. Se o povo estiver corrompido, tudo bem. Mas se o altar foi corrompido e foi colocado de lado aquilo que pertencia a Deus, então você pode deixar, porque já era. A tendência é fechar as portas, ainda que continuem pessoas lá dentro, pessoas louvando, cantando, sei lá, mas a vida espiritual está fechada, as portas para a vida espiritual. Alguns conseguem alcançar que está ali, mas na realidade o altar foi mudado, ele foi trocado. É um altar pagão que está ali. Um altar que ele se tornou o que? Lugar de entretenimento, tornou o que? Lugar de circo, de palhaçada, tornou o que o altar? Lugares de fantoches, tornou o que o lugar? O altar, o que ele se tornou? Lugares que na realidade era para nunca ser corrompido, mas ele foi mudado, ele foi trocado. E se ele foi trocado, o que espera sair dele se o altar de Deus está do lado? O altar de Deus foi trocado e Deus levou a sério. Tanto é que o templo fechou, que quando Ezequias assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo e arrancar tudo que não prestava, que estava dentro do templo, para começar de novo, recomeçar de novo. Uma coisa que o seu pai levou à falência espiritual, ele tomou por exemplo de não seguir os caminhos do seu pai. Infelizmente, amados, a realidade das coisas são estas. E foi o que aconteceu com ele. Por fim ele se tornou um vassalo grande, um grande inimigo da nação santa, Judá, que no final lhe causou grandes transtornos. Grande transtorno, está lá no capítulo 28 do livro de 2 Crônicas, e o versículo de número 18 ao 21. Pois ele nunca tinha tido visão espiritual. Simplesmente ele teve oportunidade, não uma visão espiritual. Ele não sabia, não tinha uma experiência com Deus. A experiência que Jotão tinha, seu pai, ele não tinha. A experiência que Ezequias teve, o seu pai Acás nunca teve. Porque tinha perdido a visão espiritual. Infelizmente, teve um triste fim. Porque andou nos caminhos que nunca deveria ter andado.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu não tenho que andar, eu nunca andei por caminho de que as pessoas me falavam. Eu nunca andei por caminhos de achismo. Eu andava pelo achismo quando eu não servia a Deus. Agora, desde quando eu aprendi a palavra de Deus, ela entrou na minha vida, então eu tenho que viver ela. Se eu não viver ela, o que eu vou fazer da minha vida? O rei Acaz, infelizmente, começou a reinar, seguiu o caminho dos reis de Israel. Teve a maior tragédia na sua vida. Quando você anda pelo caminho das pessoas, somente que não temem a Deus, que não tem temor de Deus, e você diz, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e você faz o que você quer, você vai receber o que você não quer. Porque servir a Deus e andar dentro da sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Somos falhos, sim, mas temos que lutar para agradar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E que você nunca faça as trocas que Acaz fez. Procurou andar no caminho dos reis pagãos que viveu em Israel. Procurou ir em Judá também, como Joás. Pediu ajuda para o ímpio, Tiglat-Pileser, que nunca deveria ter pedido. Marcou um encontro com ele em Damasco, foi lá, viu um altar pagão, desenhou, mandou fazer esse altar, colocar no templo, na casa de Deus. E colocou o altar de Deus do lado. E tudo isso causou um transtorno para ele. Além de tudo, pagou tributo aos reis ímpios. Pagou tributo, por isso que ele se tornou um vassalo. Ele pagou tributo aos reis ímpios. Você vê que degradação terrível que entrou o rei Acaz. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa guardar isto no seu coração e tomar por exemplo, para a glória de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém.